Não é para a igreja, é tipologia do tabernáculo. Esse eu conheço. Muito antigo. Senhores, quero saudá-los na paz do Senhor mais uma vez e agradecer a Deus pela oportunidade que Deus está nos dando de fazer essa complementação de mestrado com o Seminário Osana. Quero receber bem-vindo o pastor Alderi Nelson Rocha e os professores que estarão nos ministrando durante este trabalho e saudar e agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros que estão aqui nesta manhã para esse trabalho. Todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los para nós fazermos uma oração neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre esse seminário e sobre aqueles que vão nos ministrar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que será de grande bênção para todos nós. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te damos graças por esta manhã feliz que estamos aqui na Tua presença, Senhor, para a abertura deste trabalho de mestrado, Senhor, que é para a honra e glória do Teu nome, para a edificação das nossas vidas, para que sirvamos melhor a Tua causa, Senhor, servindo a Tua igreja, o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te damos graças por esta oportunidade, Senhor. Te damos graças, Senhor amado e bendito, e pedimos a Tua bênção sobre as horas que aqui vamos passar durante todos esses dias, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre o Seminário Osana, sobre o pastor Nelson, e aqueles que também estarão, Senhor, ministrando a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu amado Filho, toma cada um deles nas Tuas mãos, para que a ministração deste curso seja de muita bênção para a vida de cada um de nós. Senhor amado e bendito, mais uma vez, nós te damos graças pela comunhão que nos une pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Te damos graças, Senhor amado e bendito, porque entre amigos estamos fazendo este trabalho. Ó meu Deus, e esta é uma oportunidade ímpar. Em nome de Jesus nós te pedimos, continua a abençoar os Teus filhos que aqui estão, e este seminário, Senhor, e o projeto que temos para o ensino da Tua palavra, para a Tua igreja e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos, agora e para sempre. Amém. Em nome de Jesus eu queria pedir que, assim como estamos em pé, os nossos irmãos que aqui estão, estudantes, seminaristas, recebessem o pastor Alderi Nelson, que vai nos ministrar o curso dessa manhã. Bem-vindo. Podem sentar. Subiu. Cada um de vocês vai receber um livro desse que foi especialmente preparado para nosso estudo, né? Esse aqui é só sobre a trajetória do Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse, incluindo a obra dele depois do arrebatamento da igreja. Esse aqui que vocês vão receber é sobre a teologia própria, divindade. Tudo não é a área de básico, nem graduado, associado ou bacharel, é alto nível mesmo. Vocês vão receber esse também. Esse é sobre a teologia. Esse é sobre os 5 ministérios e a diversidade de operações. É muito importante sobre o caráter do ministro para determinado ministério. Por exemplo, a característica de um profeta, quais os melhores temperamentos que se adaptariam para ele dentro psicologicamente. A característica do pastor, por exemplo, qual o temperamento que se adapta ao pastor, para você ter consciência do seu ministério dentro da sua própria pessoa, do seu caráter. Esse aqui é sobre cobertura ministerial, um estudo completo sobre a linha dos sacerdócios da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Tudo isso aqui. Isso aqui são 4. Esse aqui ainda está sem a página, a folha bonita que temos, que é o estudo, esse aqui é o do pastor Josibel, aqui dentro. São 2 dele, acho que hoje à tarde vão estar prontos. Esse aqui é o mesmo de um desses aqui, só que esse aqui está publicado, mas esse aqui está esgotado. Então eu fiz para nós esse aqui. Esse é o mesmo daquele que eu acabo de mostrar para vocês. Então, cada livro desse aqui
vai custar $20 cada livro desse. Então eu vou ter já à sua disposição, porque eu não, como nós estamos baixos de finanças nesse momento, então eu não fiz logo tudo de uma vez. Então, dependendo de cada um de vocês. Esse livro vocês vão ter que ter obrigatoriamente, porque neles estão as perguntas e respostas. Entendeu? Vocês têm que ter no arquivo da escola a prova de que vocês fizeram o seminário. E a prova que vocês fizeram é vocês responder. Não tem outra saída. Cada um de vocês vai ter que responder. Isso vocês podem responder juntos, aqui nas horas que a gente vai ter só para responder as provas, os trabalhos. E também as provas. As provas só é de marcar. Elas são verdadeiros vestibulares. Não é uma pergunta de quem foi a mãe de José, entendeu? Aí A, B, C, D. Não, é para pergunta que exige bastante conhecimento da palavra. Então, hoje nós já vamos ter uma prova à noite, da aula de hoje de manhã. Tá bom? Então vamos começar. A matéria básica, ela se divide em várias outras matérias. As suas anotações, todas as anotações que você fizer vale 5 créditos, todas. Daqui até o final, todas as anotações que você fizer vale 5 créditos. Viu? Estou avisando logo antes de começar. Outra coisa, as suas provas respondidas também valem 7 créditos. Então você tem 12 créditos, ganhando 12 créditos pela sua habilidade. Só pela sua habilidade. Não pela minha habilidade, mas pela sua habilidade. Então você tem que pensar em 12 créditos entre caderno, anotações e as suas provas respondidas. A minha matéria básica vai ser cronologia bíblica. Quem anotar no laptop tem quantos créditos? Não, eu não vou anotar no papel. Só abrir aqui para pegar um. Folga esse pessoal. Pode anotar na nosso paizinho. Por favor. Quando ele se comportar. Pois é, já começou bem. Isso aí, né? Pastor, estou brincando. Começou perdendo tempo, né, pastor? O chefe tem que ganhar mais tempo. Vamos lá. Vamos começar então. Toda a teologia bíblica, ela é tridimensional. Esse é o princípio básico da teologia bíblica. Todas as doutrinas da Bíblia que você for estudar, ela se manifesta de forma tridimensional. Principalmente a teologia sistemática. Você sabe muito bem que tem muitas formas e muitas manifestações dentro do sistema da doutrina da teologia sistemática. Mas também não há somente a teologia sistemática, existe a teologia histórica, tá? Existe a teologia contemporânea, mas nós vamos nos fixar especialmente na teologia sistemática e sua forma tridimensional. Em primeiro lugar, vamos estudar o tempo e a eternidade. Depois vamos estudar a morte, a vida, espírito, alma e corpo. Vamos estudar céu, terra e Hades, que são princípios básicos dentro desse projeto que nós vamos entrar aqui até a outra semana. Vamos lá. A eternidade, ela se divide em era, é e há de ser, ou será. Isso é a eternidade. E abaixo da eternidade nós temos como um parênteses o tempo. O tempo equivale, o tempo da eternidade equivale para o nosso tempo presente. E o tempo era da eternidade é igual para nós infinitamente inferior ao passado. E o será da eternidade equivale ao que nós chamamos de futuro. Futuro. Este é o princípio básico da teologia sistemática. Se você fugir da eternidade e ficar
aplicando toda a sua hermenêutica, o estudo da sua interpretação, em cima do tempo humano, você não vai a lugar nenhum. Quando você chegar em Apocalipse, você vai ter problemas. Quando você chegar na tipologia, você vai ter problema. Por exemplo, nós jogamos tudo, toda a tipologia bíblica do tabernáculo de Moisés, ou dos tempos que há na Bíblia, nós dizemos que tudo é tipo de uma realidade. E qual é a realidade? A realidade é Apocalipse. A realidade é Apocalipse. Mas quando a gente chega em Apocalipse, a gente diz que tudo é símbolo. Então qual é a realidade? Há uma realidade. Essa realidade funciona, existe, ela tem que ser real. Vou dar um exemplo. Por exemplo, veja o livro de Hebreus capítulo 8, verso 5. Hebreus 8, 5. Para mostrar essa realidade. 8, 5. Hebreus. Diz assim: os quais servem de exemplar ou figura, sombra das coisas celestiais. Então marca aí na sua Bíblia as coisas celestiais. Diga algumas coisas celestiais que você conhece. Por exemplo, coloque aí, Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é celestial. Outra coisa celestial que você conhece, a arca. A arca é celestial. Outra coisa que você conhece, celestial, candeeiros. Candeeiros são celestiais. Outra coisa que você conhece, altar de incenso, celestial. Então, para cada uma dessas coisas celestiais, existe um parâmetro terreno ou terrenal, um parâmetro na terra que Deus fez. O que ele fez, embora ele tenha feito em Gênesis, embora ele tenha feito em qualquer outra parte do livro da Bíblia, não significa que eles são os originais, mas eles são cópia dos celestiais. Quem tem esse texto pode ler, por favor? Esse texto. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para achar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então tem um monte celestial que lhe foi mostrado. Então o que ele fez na terra é réplica de algo eterno e de algo celestial. Entenda isso sempre. Para isso nós vamos ter Éden. Você vai ter o Éden terreno, vai ter o Éden celestial. Você vai ter os homens terrenos e você vai ter os anjos celestiais. Você vai ter a arca terrena e você vai ter a arca celestial. Então, primeira coisa, eu quero que você cite, primeira coisa, anote aí no seu caderno, cite 5 coisas que você vê na terra e que também você vê no céu. Tá bom? 5. Essa já é a primeira pergunta. Tá bom? 5 coisas que você vê na terra e que você vê correspondência no céu. Tá bom? Contextos bíblicos. Ok? Número 1. Vamos achar? Vamos achar então. Vamos achar a arca. A arca terrena nós vamos achar no céu. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Quem tem pode ler. Perdão, 19. Só aí nós já temos duas coisas. Apocalipse 19. 11 e 19. Abriu-se do céu o templo de Deus. Ok, templo de Deus. Esse templo celestial. Continue. E a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. A ideia que nós temos é que existe um templo dentro de um templo. Mas o templo que vocês estão vendo aí é a Nova Jerusalém. Onde é que está a prova disso aí? Outro texto. Capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Você percebe aí como é a diferença? A ideia que a gente tem é que a gente imagina um templo. Agora o templo é uma pessoa. 21. 21? 21. Então, todas as coisas terrenas que nós tocamos, que nós pegamos, tem uma projeção, diga comigo, projeção profética.
Projeção profética. Ok, isso aí que eu gostaria que vocês ficassem agora nesse propósito aqui. Ok? Vamos lá. Não, eu só dei um, você tem que dar uns 4. Ok? Isso vocês têm que me dar. Vamos ver agora o que é uma projeção profética. Ezequiel capítulo 28. Depois vamos para Daniel. Mas primeiro vamos a Ezequiel. 28. Dentro dessa tridimensionalidade da eternidade e do tempo, para você poder entender essa jogada espiritual e colocar o tempo dentro da eternidade, não sei se vocês podem fazer esse pequeno desenho do tempo dentro da eternidade. Do tempo dentro da eternidade. Essa linha que eu coloquei aqui, deixa eu colocar com outra cor para vocês entenderem melhor. Essa linha que vocês estão vendo aqui não é uma linha qualquer, ela é proposital. Ela se chama projeção profética. Isso dentro da hermenêutica bíblica é muito importante, irmãos. Vocês vão ver por que muitas vezes a interpretação que a gente faz de determinado texto, ela esbarra em problemas. Porque a gente passa por essa lei, a lei da projeção profética. Quero que vocês olhem na Bíblia de vocês, é muito importante que vocês vejam. Capítulo 28, a gente tem esse texto como o texto de Lúcifer, o famoso texto de Lúcifer. Mas esse texto ele é muito mal interpretado, porque nesse mesmo texto nós encontramos a projeção profética. Eu quero que vocês vejam como é que é. Deixa eu mostrar primeiro isso aqui. Onde está Deus? Deus está na eternidade. Então vamos colocar aqui que esses olhos seriam os olhos dele. Se ele está na eternidade, ele está no o nome dele é Eu Sou. Então ele sempre está no presente da eternidade. Se o passado, presente e futuro estão dentro do presente dele, então nosso passado, presente e futuro estão consumados nos olhos dele. Veja só. Seu passado, presente e futuro estão consumados dentro dos olhos dele. Ok. Agora põe-se no lugar de Deus, certo? Agora você está lá em cima e você, aqui embaixo na terra está o homem. Aqui está o homem. Esse homem se chama Ezequiel. Presta atenção nesse detalhe, hein? Deus chama Ezequiel e disse, filho do homem. Você ouviu falar alguma vez num anjo caído, num querubim caído chamado Lúcifer? Não. Muito bem. Você já ouviu falar alguma vez num homem chamado Anticristo? Quem é esse? Também não sei. Você observa que o Anticristo, presta atenção, deixa eu começar aqui. Você observa que Lúcifer, a ideia de Lúcifer, não está no passado dos homens. Veja aqui, ó. Não está aqui, mas está no era da eternidade. Veja que infinitamente é a eternidade. Observe aqui, por favor, que a eternidade é um dia por 1000. Um ano por 1000. Veja a diferença. É muito grande. Então lá em cima é mais fácil no prisma de Deus, diante da focalização dele em relação a nós, é fácil ele nos perdoar, porque ele não vai basear o perdão dele no nosso passado, ele vai basear o perdão dele no que nós temos ainda para vencer no futuro. Os homens perdoam a gente por causa do nosso passado, mas Deus nos perdoa pela possibilidade que nós temos no futuro. E porque isso está tudo patente. Então ele
Ele sabe que no teu passado você foi isso, isso, isso. Ele sabe qual é a situação do teu presente. Ele sabe a capacidade e habilidade que você tem no teu futuro. Então, baseado no teu futuro, ele te perdoa. Porque ele sabe o que vai acontecer amanhã contigo. Então, ele vai perdoar você. Os homens não são assim. Porque nós estamos vivendo no tempo. Agora, põe-se no ponto de vista de Deus, ele querendo falar uma palavra profética para um homem natural que está vivendo na terra e que nem sabe quem foi Lúcifer. E tampouco saberá quem será o anticristo que está no futuro do tempo. Olha só a diferença, irmãos. Nós estamos falando de um acontecimento que se deu na eternidade e diminuindo, pondo no futuro um acontecimento que ainda vai acontecer, que ainda vai ser realidade, desculpa, dentro do futuro do tempo. Deus quer revelar isso a esse homem, para que esse homem nos revele a nós. Veja o trabalho de Deus para ele poder fazer isso. Lúcifer e o anticristo são duas coisas desconhecidas no tempo de Ezequiel. Afinal de contas, Ezequiel nem soube quem foi Lúcifer. Ele tampouco tem ideia do que seria o anticristo. Como Deus vai fazer? Deus vai utilizar, então, a que eu falei para vocês? Projeção profética. Isso aqui que nós desconhecemos. Exatamente aqui que nós temos problemas dentro da interpretação hermenêutica, seja ela exegética, seja ela profética, seja ela analítica. Em qualquer aspecto, nós falhamos aqui. Mas se nós aprendemos isso aqui, facilmente, escute bem isso que eu estou falando, hein? De uma forma fácil, o irmão perguntou assim, qual é o seu segredo de estudar a escatologia bíblica? Qual é o seu segredo de você estudar a profecia bíblica? Estou lhes dando o segredo. O segredo é isso aqui. Deus está vendo passado, presente e futuro diante do é dele, porque ele está no eu sou. Está querendo revelar algo que aconteceu no era. Não estou falando nem no passado do homem. No era da eternidade, que é muito superior. E ao mesmo tempo quer revelar algo no futuro do anticristo. Ora, se o futuro, escute bem, se o futuro está dentro do presente de Deus, então é fácil ele arrebatar um João evangelista. É fácil ele pegar um João evangelista, levá-lo lá na sua presença na eternidade. E o João evangelista, que está no presente de Deus, ele nunca vai poder dizer, e eu vi no futuro que Miguel e seus anjos batalhariam contra o dragão. Não, ele vai dizer, eu vi quando Miguel batalhou contra o dragão. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque ele foi arrebatado dentro do prisma dos olhos de Deus. Por isso você lê o livro de Apocalipse como se fosse passado em determinadas áreas. E em outras áreas como se fosse futuro ainda. Mas a maioria é como se fosse passado. Desse ponto de vista não aconteceu nada. Aí a interpretação de determinadas áreas, por exemplo, a interpretação batista, a interpretação presbiteriana, diz assim, não, mas aqui está dizendo que já aconteceu. Bem-vindo, pastor. Deus toma esse homem, irmãos, e leva para a eternidade. E Deus toma esse homem e não leva para o tempo. Aqui é que está o nosso problema. Por isso nós confundimos. Confundimos muitas coisas porque nós não entendemos a projeção profética. A projeção profética é a forma de Deus ver dentro dos homens. É a forma de Deus ver o que nós ainda não vimos. Se nós conseguirmos, escute bem isso que eu estou falando. Se nós conseguirmos abrir a nossa boca e tornar isso, coadunar isso que nós estamos profetizando com a realidade de Deus, isso se chama profecia. Profecia não é outra coisa senão
encontrar o paralelo real do que Deus já está vivendo. Porque você está no tempo. Não aconteceu. Não é de Deus, já aconteceu. A profecia é coadunar o nosso tempo com o é de Deus. Isso é profecia. E isso foi que poucos profetas descobriram. Zacarias descobriu isso. Daniel descobriu isso. Abacuque descobriu isso. E João Batista descobriu isso. Porque Deus revelou isso para eles. E um rei descobriu isso, chamado Davi. Depois nós vamos ver na caminhada. Dentro da projeção profética. Você está no tempo, passado, presente e futuro. Se coloca dentro do da eternidade. Você vê do outro prisma. Mas veja bem só o que eu estou falando aqui. A parte era é da eternidade. A parte futuro aqui embaixo é do tempo. Então Deus está preocupado. Ele está dizendo assim, como é que eu vou fazer agora? Como eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer alguma coisa para dizer que eu entenda o que eu quero dizer. Que o projeto de Deus era este. Não importa se Ezequiel vai entender a revelação. Eu quero que ele diga alguma coisa para que amanhã o meu espírito revele a minha igreja. Esse é o objetivo. Então, como Deus fez? Tem alguma pergunta nessa parte? O tempo presente de Deus, ou, aliás, o passado, presente e futuro do homem, sempre estará atuando no presente? Vai estar sempre recebendo a atuação do tempo presente de Deus? Sim. Sempre. Sempre. Por exemplo, Tem quando, autorização profética. sim, quando Moisés chegou lá e perguntou para Deus, qual é o teu nome? Aí ele disse, eu sou. Se esse eu sou, ele vai para o era da eternidade, o era da eternidade passa a ser presente. E aonde ele estava, deixa de ser presente. O seu movimento é um movimento tremendo. Nós ainda não descobrimos a metade, nem 1% daquilo que nos está reservado. Então eu quero que vocês observem agora como Deus fez isso de uma forma preciosa, linda, linda, no capítulo 28. Só para me concluir aqui. Sim. Então, quando o eu sou passa para o futuro, então entra a eternidade para o homem. Ok. Repita comigo, outra vez. Projeção profética. Coadunar o tempo, a eternidade. Ok? Muito bem. Agora vamos ver esse aspecto agora de como Deus faz isso. Vocês já viram o problema de Deus. Vamos repetir para o que o pastor... Outra vez. O que é projeção profética? 1, 2, 3 e... Coadunar o tempo e a eternidade. Ok. Já viram o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é agora. Meu profeta, como é que eu faço? Como é que eu faço para colocar na cabeça desse homem terráqueo que tem tempo, passado, presente e futuro, chamado Ezequiel? Como que eu vou falar para ele que existiu um Lúcifer e que ainda vai haver um anticristo no mesmo texto, na mesma palavra? Isso aqui é duro. A sabedoria de Deus é tremenda. Como Deus vai pegar um acontecimento da eternidade e ao mesmo tempo revelar um acontecimento do futuro? Ele não sabe quem foi Lúcifer, ele não sabe quem foi Anticristo. Agora vocês vão ver na Bíblia isso de uma forma muito linda. Veja, no capítulo 28. O capítulo 28 diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Então está em segredo. Está em segredo. Deus encontra um homem. Aleluia. Deus encontra um homem. Diz assim, tem alguém que se pareça a essas características que eu vou dar? Um cara que vai querer se levantar como Deus. Que vai entrar no templo como se fosse Deus. Um camarada que vai se dizer que é muito importante, que quer ser o líder de todas as nações. Tem um homem aí que parece com ele, Ezequiel. Aí ele pensa, sim, tem um homem. Como é o nome dele? Rei de Tiro. Então profetiza contra ele. Aleluia. O propósito, irmãos, não era falar contra Tiro, não tinha nada a ver com ele. E a gente se pega o rei de Tiro e começa a falar um montão de besteira. Aí no coração de Deus, ele não queria falar do Tiro, ele só queria pegar uma projeção. Desse entender no tempo dele. No mesmo capítulo. Irmão,
irmão, se fosse 2 capítulos diferentes, aí até você poderia dizer, ok, tá, ok, vê lá, ok. Mas é no mesmo capítulo. Deus de uma paulada só vai matar 2 coelhos. Veja só o que vai acontecer. Príncipe de Tiro, ele é a pessoa que Deus vai usar para fazer a projeção profética. Então, coloque aí que Deus usa uma pessoa do tempo da pessoa, né? Uma pessoa contemporânea daquela pessoa, daquele profeta. Então, nesse caso, qual é essa pessoa? O rei de Tiro. Então, o rei de Tiro vai servir para nele se projetar uma palavra profética. Isso, irmãos, a Bíblia está cheia. Só que a gente não conhece essa lei, então a gente se confunde. Mas no momento que a gente descobre, olha só, vocês vão ver isso em Magog, príncipe de Magog, desde o capítulo 28 até o 39, é só projeção profética. E a gente vai e fica limitado a ele, ao rei de Tiro. Muito bem, a gente limita, por exemplo, príncipe de Meseque, Tubal, Magog, aí nós dizemos, esse príncipe de Meseque aqui é o presidente da Rússia. Aí se estrumbica tudo. Porque você vai pelo ponto de vista ético da palavra e vai dar em cima da União Soviética. Mas Deus não estava falando da União Soviética. Deus estava falando de uma pessoa que ainda não existia no dia dos profetas e que no tempo dos homens ainda vai existir. Aí você vai, escreve e pega textos, vai buscar a etnia da palavra e joga em cima daquela nação, se estrumbica, como muitos escritores do nosso meio se estrumbicaram, em anunciar tantas coisas que não aconteceram. Você pode ser um grande professor de Bíblia ou de escatologia sem se comprometer com nenhuma das suas palavras, se você conhecer a projeção profética. Seus livros não vão caducar, o que você escreveu você não vai ter que depois reescrever, porque se você lançar a lei e usufruir dessa lei que Deus colocou, você nunca vai se meter em problema. Vamos ver agora. O texto. Vocês podem ver aí, 28, eu quero só marcar antes da gente ler. Já passou um bom tempo aqui. Bem, marque príncipe de Tiro no 28. Marque rei de Tiro no 28:12. Vá marcando na sua Bíblia. Depois, você vai observar no verso 21, dirige o rosto contra Sidom. Contra Sidom, no verso 21. Capítulo 28, verso 21. Veja na sua Bíblia. Depois, você vai ver no 29:2, filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito. Já viram? Faraó, rei do Egito. Marque aí. Aí o versículo 29:2. Veja no 30, 35. Etiópia, Put, Lud. Tá? Veja agora no 31:2. 31:2. Dize a Faraó, rei do Egito. 32 agora. 32:2. Faraó, rei do Egito. 32:18. Planteia sobre a multidão do Egito. 34 agora. 34:2. Profetiza contra os pastores de Israel. Esses pastores de Israel são os seus reis. Mas aqui ele está falando de pastores, mas de ovelha. O anterior 34, irmão. 34:2. Não, o anterior 34, 2. Obrigado. Veja que Deus, desde o 28 até o capítulo, até o 39, nós vamos passando tempo aqui. Até o 39, ele está fazendo projeção profética. Ele não está, é tudo parábola, incluindo o 38. E aí você tem o 38, 35. 35:2. Dirige o rosto contra o Monte Seir, profetiza contra ele. Irmãos, esse Monte Seir é fantástico, esse Monte Seir. Depois no 36, ele manda profetizar contra os montes de Israel. Só que os montes têm vida, são pessoas.
36, 1 em diante. 36, 1. Depois vem o Vale dos Ossos Secos, que a gente conhece muito. Pule para o 38, por favor. Aí diz, verso 2, 38, 2. Dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. A mesma coisa no verso 30, capítulo 39, versículo 1. Gog, Meseque e Tubal. Com isso, assim, de uma forma bem pausada, eu quero mostrar para vocês essa lei, que é a lei da projeção profética. Essa lei da projeção profética, com 1, 2 ou 3 capítulos que a gente mostrar para vocês já vão sozinhos vocês vão fazer a projeção. Sozinhos, sem problema. Vamos então. Pode. Por que Deus usou pessoas, então, e não usou coisas? Por exemplo, ele poderia ter usado os montes, ele poderia ter usado coisas, não envolvendo pessoas, se era apenas uma projeção profética. Ele usou montes. Entendi, mas por que ele não usou só monte ao usar as pessoas, ou seja, envolver pessoas? Por causa das características, Existe. o rei de Tiro, por exemplo, ele tinha as características de Lúcifer. Entendi. Por causa das ações, os montes são inanimados e as ações dos homens eram coadunantes com as dos... Você vai já ver por quê que ele está falando. É verdade. Desculpa, uma pergunta que me surgiu. É importante essa Embora pergunta. É importante. Se vocês não aprenderem projeção profética, não adianta nada. Vocês vão ficar 20 anos no seminário e vocês vão falar besteira quando for explicar o texto. Porque vocês não entendem sobre a projeção profética. Isso é uma coisa que não aprende em seminário. Ok? Vamos lá. 28. Vamos aqui. Já expliquei para vocês que Deus não tinha uma pessoa no mundo, nos dias de Ezequiel, que ele pudesse dar as características. Então ele pergunta para o profeta, quem é que aí que parece com o que eu quero dizer, meu filho? Aí ele falou, Senhor, tal fulano. Ok, então profetiza contra ele. Mas não é contra ele que o Senhor está profetizando. Ele está apenas tirando a pessoa, como ele disse, as características pessoais, os caracteres pessoais, para ele poder colocar então a palavra. Vocês vão ver agora como é. Assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem. Com licença, professor, qual versículo? É o 2, 28, 2, pastor. Muito importante que vocês anotem esse texto. Eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem, não Deus, e estima no teu coração como se fora Deus. Isso aqui não é o Lúcifer. Mas a gente diz que é o Lúcifer. Esse não é Lúcifer. Do verso 1 até o 11 é só anticristo. Lúcifer só vai chegar no verso 11 até o verso 18. Veja que no mesmo texto Deus está falando para a mesma pessoa, usando a mesma pessoa, aleluia, glória ao nome do Senhor, usando a mesma pessoa para poder fazer uma projeção profética. É isso que eu acho. Até o autor da minha Bíblia aqui achou que é Lúcio também. Pois é, então marque aí. Bota aqui assim, ambição de Satanás. Pois é. De 2 a 11, professor. Até Thompson chama. É o anticristo. O anticristo. De 11 a 18 é... De 11, de 1 a 2 de a 11, 1 a 11 é o anticristo. 1 a 10, melhor. 1 a 10 é o anticristo, vocês vão ver agora a característica. Mas por que vocês estão vendo que é o anticristo agora, junto comigo? Porque vocês estão percebendo a projeção. Se você não vê essa projeção, você vai logo falando que isso aqui é o diabo que lá no céu, e que sentar no trono, não sei o que, um montão de besteira. Mas o texto está dizendo, sendo tu homem. E Lúcifer não é homem. O texto está dizendo, sendo tu homem. Pode ver qualquer comentário que você quiser, meu amigo. Eu lhe mostro para qualquer um que está aqui. Qualquer comentário de Bíblia que você for lá, vai colocar Lúcifer aí nesse texto. Por quê? Esta lei é muito importante, seja ela em Zacarias, seja ela em Ezequiel, seja ela em qualquer lugar onde você quiser.
De 1 a 11 não é o anticristo. Não, é o anticristo. É o anticristo. Vamos ver um texto? Primeiro, deixa alguma coisa marcando aqui. E vamos para Tessalonicenses, por favor. Segunda epístola. Tessalonicenses? Sim. Eu vou ler o texto, vocês vão até dar risada. Como é a coisa incrível, como ela a Bíblia é fantástica. Veja só. Vamos então no verso 4, Capítulo 2. Verso 3. Eu só quero que você marque na sua Bíblia que vá até o 8. Até o 8. Vocês vão ver, irmãos, que Ezequiel 1... Perdão, Ezequiel 28... Vou escrever aqui. Existe muita essa equação dentro desse estudo que estamos fazendo. Você tem que aprender a fazer esse tipo de equação. Vou mostrar. Olha, presta atenção aqui, ó, como é. Ezequiel 28, 1 a 10 é igual a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 8. Se você fizer isso, você não precisa explicar nada para a igreja. A própria igreja te ouvindo, só ler o versículo, só em ler o versículo, ele já entende o que você está falando. Ok, vamos ler? Eu quero que alguém leia do 2, 3 ao 8, por favor, bem bonito aí. A que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Tá bem, pastor. Até aí esse texto do verso 4. Agora voltem para o 28 e veja como o texto é parecido a esse. Verso 2. 28, 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Ok, projeção profética. Pegue 2 Tessalonicenses 2, 2, 4 e coloque ao lado desse versículo 2. Isso é a projeção. Continuando lendo, no capítulo 28, vamos contar outras características do anticristo. Sua sabedoria. Mais sábio do que Daniel, não há segredo que se possa esconder de ti. Veja a sabedoria desse homem quando ele aparecer na terra. A primeira é que ele se levanta e se quer sentar no templo de Deus, que é igual a Tessalonicenses, capítulo 2. A sabedoria desse homem quando ele vier, veja a sabedoria dele. O anticristo. Professor, por favor, quer repetir? Eu não acompanhei. A característica do anticristo, a sabedoria dele, vai ser poderosa, não vai ser uma coisa que se pode subestimar. Entendeu? E o texto está dizendo, mais sábio que Daniel, não há segredo que se possa esconder de ti. Ele está perguntando a primeira característica. A primeira característica é que ele quererá sentar-se no templo de Deus. Conforme está escrito em Tessalonicenses. Quererá ser como Deus, né? Uhum. Nesse texto de Tessalonicenses diz assim, verso 8, verso 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, que você sabe que é a igreja e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está dentro da igreja. Ele não pode aparecer sem que a igreja esteja tirada, seja tirada. Então, esse texto aí está. Até que do meio seja tirado, que a igreja será tirada.
Eu não entendo como é que as pessoas dizem que ele vai passar a grande tribulação. É impressionante como é que é isso. É um absurdo mesmo, entendeu? Ele não pode aparecer até que a igreja e o Espírito Santo estejam na terra. E do meio vai ser tirado. Ok. Agora, voltando ao capítulo 28. Mas tem mais características? Tem mais, lá do 28. Do 28. A sabedoria dele, verso 3. O seu enriquecimento pela sabedoria dele. Verso 4. Enriquecimento. É enriquecimento pela sua sabedoria, porque ele vai progredir, ele vai prosperar. Entendeu? Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançar-te poder e adquirir-te ouro e prata para os teus tesouros. E o 5 diz: pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentar-te o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor, pois se que estima no teu coração como se fora coração de Deus. Então, todas as características do anticristo vai do verso 1 até o verso 7. Falando da sua destruição, no texto do verso 8 diz: a cova te farão descer. Essa palavra cova não é cova. Infelizmente a nossa língua é muito pobre quando ela faz a tradução. A palavra Qual é o cova. versículo? 8. Se você puder escrever bem pequenininho em cima, Cova. Seol, vai ser muito importante para você amanhã. Fala mais alto porque a gente está gravando. O senhor disse que o Espírito Santo tem que subir para que o anticristo se manifeste. Como o senhor crê que vai ser a operação do Espírito Santo nesse? A operação dele vai voltar a ser igual a que era no Antigo Testamento. É bem Mas ele continua atuando. Mas você precisa realmente saber como era a operação dele no Antigo Testamento. Eu não estou dando uma resposta de escapismo. Eu estou dizendo isso, mas sabendo que eu estou dizendo que a operação dele, a obra dele, como ela vai ser no Antigo Testamento. Muito bem. Só para uma dúvida que eu tenho há muito tempo, que é a seguinte. Muita gente nos nossos cultos prega que o Espírito Santo não vai estar na terra, não vai atuar na terra. Mas vai haver salvação na tribulação. Pode haver salvação sem a atuação do Espírito Santo? Olha, eu quero deixar essa aula para parte da tarde, que é sobre o Espírito Santo. Tá bom? Mas eu quero dizer para você que deixar bem claro que a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento era uma forma concentrada. Isso é só para começar. A forma concentrada, por exemplo, você sozinho é o dono da bola. Por exemplo, Elias podia descer, cair fogo do céu, fazer descer fogo do céu, fazer cair fogo do céu, sem que ninguém se importasse com isso. Por exemplo, você, o Elias, em ti operava a plenitude do Espírito Santo em forma de porção sobre a tua vida. E você dizia: se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu, caía, não precisava de concordância. Sim, mas referente à salvação, Não, é isso que eu quero que você entenda. qualquer ato de salvação, segundo a Escritura diz, é produzido pela ação do Espírito. Mas no Antigo Testamento, Convencimento. você precisa, eu não dá tempo de eu fazer isso, senão eu vou sair fora da profética. Mas deixa eu... você me faz essa pergunta de novo quando eu estiver falando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Tá bom? Mas agora, no Novo Testamento, nós precisamos de concordância. Por exemplo, para nós vermos a obra do Espírito Santo passar, acontecer uma realidade, precisamos concordar, porque o que está em ti, que está em mim, que está no Joel, que está no Osés, que está no Nils, que está nele, nós precisamos concordar para que ocorra. Hoje na graça, no Novo Testamento, é diferente. Isso é só uma preliminar para a gente poder chegar onde eu quero chegar. Mas na tarde, quando a gente entrar no Espírito Santo, você fala sobre isso. Ok, irmãos? Voltando ao capítulo 28, Ezequiel, do 1 até o 7, 8, 9, 10, mas especialmente ao 10. Muito obrigado. Da morte dos incircuncisos morrerás, Sim. por mão dos estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor. Aí você fala assim, isso aqui é importantíssimo que eu vou dizer aqui agora. Você sabe que o anticristo vai morrer, certo? Que vão matá-lo. Olha, irmãos, isso aqui é uma realidade. Ele vai ser ferido de morte, mas ele vai se levantar da morte.
O anticristo. O anticristo. Ele vai ser ferido mortalmente, vai se levantar da morte. E isso é que vai fazer as nações da terra e os reis da terra se curvarem diante do poder dele. Só que ele depois disso aí vai pensar que é o tal. Por isso que Deus vai lançar ele vivo no lago do fogo. Aleluia. Isso aqui é tremendo. Entendeu? Porque esse aqui é fantástico, irmãos. Você pode pensar assim, por isso que o texto está dizendo, mas isso aqui contradiz. O anticristo não vai morrer, ele vai ser lançado vivo. Não, falou besteira. Ele vai morrer, mas ele vai se levantar da morte. Onde é que está esse texto? Vamos ver. Ferida mortal. Capítulo 13 de Apocalipse. Verso 3. Diz, e vi uma das suas cabeças que foi ferida de morte, e sua chaga mortal, e toda a terra se maravilhou após ela. Por isso, os reis da terra vão dizer, esse é o demais, esse é o Cristo, ele é o Cristo, ele ressuscitou também, esse levantou da morte, você entende? Isso é tão real, deixa eu colocar outra equação profética. Para colocar no capítulo, onde você leu esse texto? Verso 10, que o pastor Natanael leu, 28, 10. Por mão dos estrangeiros. 13, tá bom? Apocalipse 13. Verso 3. Qual é o texto? 3. 3, então põe aí. É muito simples, irmão. Você faz isso aqui, ó. Faça isso aqui com um quadrinho assim, você já sabe. Equação profética. Outra equação profética. Me ajudem aí. Apocalipse 13 e 3. Outra. Então toda a Bíblia, pastor, está cheia de projeção profética. Se você observar e ler, vai ver agora com clareza daqui para frente que a projeção profética é uma coisa contínua na nossa vida, é contínua na nossa pregação, nos nossos estudos bíblicos, ela é contínua em todo tempo. Se você conseguir entender isso, você está feito dentro da projeção da Bíblia. Por exemplo, projeções proféticas que você vê no livro de Levítico 25, falando do jubileu, falando do parente remidor, falando do esforço próprio, falando da casa e cidade murada, falando da cidade refúgio, falando até da Santa Ceia. Quer ver um da Santa Ceia? Vamos mostrar um da Santa Ceia? E só o pastor Oséias sabe dessa aqui. Vamos lá, vamos ver um da Santa Ceia. Uma projeção profética. Eu não estou ensinando escatologia agora, só estou ensinando vocês como a Bíblia ela é repleta de projeção profética. Número 5. Verso 11 em diante. Verso 12. Fala aos filhos de Israel dizendo-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos seus olhos, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado contra ela, não houver testemunho, e não for no feito apanhada. Verso 14, marque aí. O espírito de ciúmes vier sobre ele. Número 5 aqui? Número 5, 14. Números no Levítico? É Levítico? Números. Número 5, 14? É. Você lê esse texto, tudo bem. Amém? Você lê, você vai ver uma mulher, irmão, sofrendo uma tribulação tremenda. O marido desconfia dela e a leva no sacerdócio com um vaso de barro, com água na mão, e pega a terra do santuário e joga dentro, a terra da areia, do deserto, joga dentro, se torna uma areia, se torna uma água vermelha. Você sabe muito bem que as terras, quem já pisou lá sabe, que as terras do deserto de Seara é vermelha. E você joga a água lá dentro, fica vermelha. A água fica vermelha. E a mulher pega a flor de farinha, que é o pão, e leva o vinho, irmãos, e o pão diante do sacerdote. Olha a tipologia da projeção profética. A Santa Ceia do Senhor é a comprovação se nós somos ou não somos fiéis a Ele.
Aqui está uma projeção profética da Santa Ceia. E quando o apóstolo Paulo fala que por esta causa há muitos fracos e doentes, ele sabia na cabeça dele o que ele estava dizendo. Ele estava, na cabeça dele tinha número 5. Mas nós não temos. Então a gente não entende o que ele quer dizer. Ah, no meio de vós fracos e doentes e há muitos que dormem, porque a gente não tinha essa projeção dentro da cabeça da gente. O que é a Santa Ceia? Jesus nos leva diante do sacerdote para ver se a sua noiva está fiel ou não está fiel. E quem é o espírito de ciúmes? Você sabe muito bem que esse espírito de ciúme que você está vendo aqui é uma tipologia do Espírito Santo que diz que tem, a Bíblia diz em Coríntios que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E a palavra é ciúme mesmo. Interessante que no versículo 15 ele fala, oferta memorativa que traz a iniquidade. Muito obrigado, pastor Nilson. É isso que eu queria falar agora. Por isso que o texto lá de Coríntios diz, em memória de mim. O sentido é trazer à memória os atos. A Santa Ceia traz à memória os atos. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Nós temos que ensinar o nosso povo, a nossa gente, a trazer à memória os seus atos. E você pode fazer uma festa, pode fazer o que você quiser. Mas que ela traz, ela traz. E toda a doutrina da Santa Ceia está baseada no capítulo 5 de Números. É impressionante que ela vem, pastor, e traz o pão. Aí o sacerdote coloca a mão sobre ela e diz assim, você andou errado? Errada? Ela diz, não. Então diga amém. Ela dizia amém e amém. 2 vezes. Aí ela bebia, não tinha jeito, ela tinha que beber de qualquer maneira. Se ela estivesse andando errado ou certo, ela tinha que beber, pastor Joel. Ela tinha que beber. A Santa Ceia não tem jeito. Você andando errado ou não, você vai ter que beber. Você vai ter que tomar. Só que quem toma sem discernir o corpo de Cristo vai morrer. Está em pecado. Vamos ver o texto? Ok. O camarada se tem pecado. Se ele toma sem confessar, entendeu? Ele está tomando para a condenação dele. Não tem jeito, não tem oração que vai livrar ele. Se ele não tomar. Se ele não tomar, ele está também dizendo que ele está mal. Porque é a prova. Estando bem ou não estando bem, ele tem que passar pela Santa Ceia. A Santa Ceia é o crivo da nossa fidelidade. Porque a igreja está casada. E se ele não tomar por orientação sacerdotal? Que normalmente é isso que nós fazemos. Você já sabe a resposta. Não sei. Eu sei a minha resposta, não sei. É lícito orientar não tomar? Não é lícito. Não é lícito. Ele tem que, o sacerdote tem que ministrar para ele que ele seja perdoado. O sacerdote está ali para que ele seja perdoado, para ele ser abençoado. Entendeu? Agora, e o que ele faz? O que ele faz em função da resposta do pastor? Por exemplo, muita gente na igreja, quando vai passando o cálice, está em disciplina. É diferente. Coisa diferente. Não vai confundir as duas coisas. Agora, chegar o pastor e dizer para o camarada, você não toma a Santa Ceia, está proibido tomar a Santa Ceia, agora isso já é responsabilidade do sacerdote. É muito sério isso. É muito sério. Vamos ver se o sacerdote dizia para ela, não bebe não toma não. Vamos ver o texto, vamos ver o texto. Ok. Vamos lá. Verso 15. Então aquele varão trará a mulher, que aqui é tipo da igreja, é uma projeção profética, trará a mulher, cada um lê um versículo, só para não me cansar, porque eu vou falar o dia inteiro hoje. A equação ele é igual a Corinto ou Tiago? Muito obrigado. Você achou o texto do Tiago, pastor? Não procurei não. 1 Coríntios 13. O que, que tem a palavra ciúme? Não. A projeção profética é Números 5, 10 a 18, é igual a 1 de Coríntios 11, a Santa Ceia. Pode ler o 15? Se alguém pudesse achar esse texto para mim, seria muito bom. 1 Para a gente Coríntios. fazer a projeção correta. Vou achar aqui, eu tenho uma concordância. Pode ler o 15? Pode ler. Cada um lê um, irmão. Isso é importantíssimo para nós ministros. Vamos lá. Então, aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote. Aí põe aí a igreja. Aí é o tipo da igreja. E juntamente trará sua oferta por ela. Pão e vinho. Uma décima de farinha de cevada. Que é o pão. Sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso.
porquanto é oferta de manjares de ciúmes. Em outra Bíblia diz oferta memorativa. Alguém tem? Eu tenho. Porque Oferta memorativa. Ok, obrigado. Continue. ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade. Amém. Aí está a Santa Ceia, irmão. Pode escrever aí do lado. Viu? Versículo 15. Pastor. Então veja bem, só para me entender melhor. Então nós estamos numa Santa Ceia. Estamos numa Santa Ceia. Obrigado. Nós lemos lá 1 Coríntios 11, 23 e diante. Quando o apóstolo Paulo diz, qualquer que comer ou beber indignamente, A palavra come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo. Veja bem, qual será então, segundo a nossa ação, qual deveria ser? Eu ajo como o que eu sempre aprendi. Qual é então a nossa situação diante do povo? Que a gente vai ter ali pessoas que não são dignas. Vamos ter pessoas dignas. Naquela hora, naquele momento, qual será a nossa palavra? Nenhuma palavra. Você tem que fazer isso antes da Santa Ceia. A sua mensagem tem que ser uma mensagem poderosa nesse aspecto de levar a pessoa à convicção de pecado e se arrepender. E levar o que está bem, se exultar. Não, entendi. A sua mensagem é importante. Não, a mensagem é importante. Eu realmente, nós todos damos a mensagem antes. Agora, Mas faz o veja bem, convite, agora faz tudo, naquela faz a situação, naquela situação, após você ter feito a mensagem, porque tem pecados, veja bem, tem pecados que foram pecados contra o corpo, contra a igreja, veja bem, contra a igreja do Senhor. Nessa situação, ele tem necessidade de vir e nós analisarmos a situação dele, quando na verdade não dá sempre tempo, ali na hora. E é um caso mais sério, não é um caso simplesmente ele vir lá na frente e não sei. É que eu falei ainda agora. Há casos que são necessários disciplina. Eu não estou falando deles. Tá? Ok, mas aí nós vamos entrar aí justamente no que o pastor Vanderlei está falando. Eu concordo que a ministração da ceia, a palavra do culto de ceia tem que ser ministrado em função da Santa Ceia. Arrependimento. Nós sempre ministramos assim, sempre fazendo assim, porque aprendemos assim com o nosso pastor. O pastor Wellington, todo culto de ceia, ele entrega uma mensagem diferente à Santa Ceia para a igreja. Agora, uma mensagem que produza arrependimento. Por quê? Porque Santa Ceia, ela é a comunhão, Santa Ceia é memorial, memorial traz os nossos atos, os nossos pecados, as nossas fraquezas diante do Senhor. Amém. Tem que produzir arrependimento. Eu sei que nós não podemos falar em nível de pecado, porque foi exatamente o que nós acabamos de falar. O que é pecadinho e o que é pecadão. O que é confissão e o que é confissão. Confessar para quem e para quem. Quem, então, tem a autoridade de perdoar, até quando eu posso perdoar até aqui, até quando Deus perdoa, até quando eu preciso pedir perdão direto a Deus, só Deus me perdoar, vou lá na frente, estou arrependido e está resolvido o problema, ou até quando o meu caso tem que ser analisado pela igreja, ou pelo ministério, ou pelo pastor, e o pastor levar a igreja e a igreja me perdoar. E precisa a igreja me perdoar? É uma pergunta, desculpa. O pecado individual deve ser confessado individualmente. O pecado coletivo tem que ser confessado publicamente. Isso é uma equação simples sobre a questão de confissão. Exige O único problema é que nossos pastores não estão preparados para isso. Por Então exemplo, define o que é pecado individual e pecado por exemplo, coletivo. em Levítico, existe uma tipologia em Levítico sobre todas as formas de pecado, sobre todas as formas de sacrifício, que é uma tipologia tremenda. Pecados pessoais, pecados contra pessoas, pecados contra a congregação. Isso ali em Levítico traz uma tipologia, e vamos dizer como você, uma projeção profética para a gente, que é uma coisa faz muito bem para a mente do pastor, para ele avaliar a situação da pessoa e o que posição tomar. Que tipo de sacrifício as pessoas deveriam fazer mediante certo tipo de pecado. Por isso que o Levítico é tão importante como projeção profética. é muitíssimo importante. Agora veja só,
o pecado individual deve ser confessado individualmente. Vou dar um exemplo. Eu não gosto do nariz do fulano de tal. Estou dando um exemplo bem simples, tá? Eu não gosto do nariz dele. Eu não gosto, e pá, e mete o pau no nariz do cara. Tudo bem. Aí vem um pregador na igreja e prega sobre perdão. Aí você vai lá com teu irmão, que você não gostava do nariz dele, e diz assim, irmão, eu quero confessar um pecado pro irmão. Fala, meu irmão, o irmão tá alegre, o irmão tá feliz. Fala, irmão, qual é o problema? Assim, é que eu não gosto do seu nariz, irmão. Eu queria que o irmão me perdoasse. Esse pecado você não tem que confessar para ele. Você vai criar um problema maior ainda da tua confissão. Você vai dizer para ele que eu não gostava do seu nariz, irmão. Diz, irmão, eu nem lembrava, eu não queria saber disso. Ele é individual, ele é uma coisa interna sua, pessoal. Você não tem que confessar pro teu irmão, você tem que pedir para Deus. Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu não gostava do nariz do meu irmão e tudo. Isso é tu e Deus, você não tem que confessar para ele. Você confessou para ele, você vai ampliar um problema, ao invés de você tirar um problema. É uma inimizade, né? Isso é um pecado individual. Ou é um pecado coletivo. Se o meu pecado se torna público, ele tem que ser perdoado publicamente. Ele tem que ser perdoado publicamente. Por exemplo, por isso que nós fazemos uma diferença entre o pecadinho e o pecadão. Mas não é que é o pecadão, é o pecado que se tornou público e o que não se tornou público. Entendeu? Como se eu tivesse falado para todo mundo que eu não gosto do camarada. Exatamente. Então você vai ter que ir lá na frente e confessar publicamente o teu pecado. Isso se chama público. E tem atos que são públicos. Por exemplo, você chegar a cometer um adultério, você primeiro vai mentir, você vai enganar, você vai... Mas e agora? Tem adultério que não é público. Não, é isso que eu quero chegar. Deixa eu chegar. E tem narizinho do irmão que ficou público, tá entendendo? Se passa de uma pessoa, ele já é público. Aí Deus disse, o teu irmão tem São duas pessoas. Vai, ajeita-te com ele depois. Ninguém numa igreja nenhum pastor de uma igreja, você já viu algum pastor da igreja ser excluído porque ele mentiu? Nunca. Deus sabe que o cara nunca vai ser excluído. Então Deus sabe qual é o paradigma da igreja. O que é o paradigma? Paradigma é um ciclo vicioso em que a pessoa vive e só nela você, por exemplo, é a água do peixe. O peixe não sabe que tem ar, ele só sabe que tem água. Não adianta você querer colocar na cabeça do peixe que ele vai viver no ar, que ele não vai viver. Não adianta. Então o paradigma é o local onde ele vive. Então, você dentro desse paradigma, Deus sabe que dentro do paradigma, o pastor da igreja falando de tal, só sai se ele ficar em adultério. Então o que Deus faz? Deus faz o que aconteceu em Provérbios. Diz a Bíblia em Provérbios 22:14, cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então Deus é que faz o cara cair, não é nem porque ele é fraco, sexualmente falando, não. É porque ele tem um montão de pecadinhos que ninguém nunca ficou sabendo, e Deus só tem uma forma de arrancar ele dali, dentro do paradigma dele. Em outras palavras, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Nunca vi pensar assim. Você começou seu ministério, seu nome se chama... Esse J. Tira J aí, mano, pelo amor de Deus. Tem muito J aqui, deixa eu pôr J. Tem Joanito, Foi tem revelado pelo Espírito. Joel, Você é um Zezinho. Ainda bem que o Vasco Começou seu ministério, Zezinho, ok? Você vai crescendo. Zé, tá bom. Você agora já é um Zé. 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 Imagina aí, vamos lá. Pensamento. Daqui a pouco você cresceu, você já é um José. Josezão, é um Zezão. José, não, Zezão, irmão. José é muito... ele já tá grande demais. Presta atenção, olha só Bota aqui. o Zezão que o Vasconcelos tá chegando. Tá chegando. Olha só, irmãos. Em todas as três posições você tem uma bombinha. Uma bombinha que o diabo pôs dentro de você. Não dentro do seu ser, na sua vida, tô dizendo. Uma bombinha. E aqui está o diabo. Rindo, certo? Ok. Ele não vai explodir essa bomba quando você seja Zezinho. Não vai. Nossa, time defeito. Ele vai deixar você crescer. Fica grande. Para quando ele explodir essa bomba que está na sua vida, que é um problema mal resolvido, você seja destruído para sempre e ainda seja instrumento de escândalo para todo o corpo. Porque se ele explodisse essa bombinha no Zezinho, não ia ter nenhum efeito. Só pro Zezinho. Isso aí é maldição hereditária, então.
Mas, irmão, mas veja bem, essa bombinha, Sim. todos nós temos. Veja, é o meu ponto de vista. Todos nós erramos, todos nós temos as nossas falhas. Que a gente chama de falha. Mas eu não estou falando de erros que você cometeu. Eu estou falando de problemas mal resolvidos, que você nunca resolve. Por exemplo, se na sua adolescência você tinha um problema na área sentimental, na área moral, que só você sabe que você vai levando na barriga, que você nunca resolve, você nunca confessa, que você nunca sara, nunca resolve, ele continua dentro de você. Essa concupiscência que você nunca resolve, ela vai continuar no mesmo zezão, como eles falaram. Então, ele não vai explodir, ele não vai escandalizar, ele não vai, enquanto você é pequenininho, ela não tem nenhum efeito se ela explodir. Então ela vai fazer você crescer. Você vai ter nome, você vai ter um ministério grande, você vai estar pregando para 25 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas. Se ele explodir, esse problema resolvido aqui, ele vai alcançar um prejuízo muito maior do que se ele explodisse aqui. Então nós precisamos resolver nossos problemas. Não quer dizer, quando a Bíblia diz que o homem é irrepreensível, não quer dizer que ele não erra. Irrepreensível quer dizer uma pessoa que se auto-repreende antes de ser repreendida. Ela sabe que ela errou, ela já está resolvendo o problema dela. Ela se auto-repreende. Não é se autodisciplina, não. Não se confunda autodisciplina, não. Por favor. Estamos falando da ceia aqui, eu notei um termo grego que está na minha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O termo é dokimazeton, que significa provar o ferro. Então, esse examine-se, pois, o homem a si mesmo é muito forte. É como se fosse provando ferro, malhando ferro. É algo muito rigoroso. Então, quando existe essa coisa de examinar-se a si mesmo na ceia, é feito com rigor. Isso tem que ser exposto para a igreja, que o rigor no julgamento dele mesmo vai trazer um julgamento brendo de Deus. Agora veja esse julgamento. Desculpe. Eu queria fazer uma distinção entre exame e julgamento. A palavra de Deus é assim: quando nós nos julgamos, o mesmo capítulo, a nós mesmos, nós não somos julgados. E o que ele está dizendo Exame é uma coisa, mas o julgamento não pode ser meu. O julgamento não pode ser agora, meu. pastor, Porque o julgamento envolve uma texto, sentença. Terminando esse texto aqui, vocês vão poder fazer uma observação que vocês quiserem. A terminologia só. Este é um assunto que eu preciso de ajuda, por favor. Eu sou pastor de uma igreja como nós somos aqui. O julgamento não é meu. Se eu, examinando a mim mesmo, encontro uma falha, eu sou passivo de uma sentença. Então, se o meu pecado é pecadinho individual ou se ele é um pecadão coletivo? Para quem que eu confesso? E quem é que vai dizer se eu tenho que confessar para a igreja ou se eu tenho que receber o perdão da igreja? Com isso eu entendo o seguinte: eu sou igreja? Pastor é igreja? Não. Ele é igreja, não é? Então, eu posso representar a igreja para ouvir o pecado de um irmão e perdoá-lo? Absolutamente sim. Guarda isso na Bíblia, por favor. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu concordo com o senhor, mas por favor, me mostre na Bíblia, porque nós precisamos saber disso exatamente. Pastor? Sabe por quê, irmão? Nós entramos aqui nesse assunto, isso é muito importante. Só preciso de uma ajuda dos irmãos aqui, porque quando é que nós precisamos levar um membro de uma igreja na frente da igreja para pedir perdão? Eu comecei, mas só que fomos muito desviados, entendeu? Eu comecei a caminhar nisso aí, mas o raciocínio meu se perdeu no ar. Estou lhe ajudando. Ele é Não, mas você está me ajudando. Não, mas não foi você que me tirou da... Ô, Jader. Ninguém. Não busque culpados. Mas é de juiz, é exame, irmão. Meu irmão, se tiver qualquer culpado aqui de qualquer coisa, eu já dou. Então, tá certo. Rapaz, isso é muito importante. Claro, que eu seja culpado. Irmãos, Não é. deixa eu colocar essa equação aqui. Essa equação, ela é funcional, viu, irmãos? O pecado individual deve ser confessado individualmente. O pecado coletivo deve ser confessado publicamente. Vou mostrar isso aqui na Bíblia. Agora, irmão, pode responder depois, por favor, me dá uma partezinha para fazer uma Sim, pergunta. sim. O 18, versículo 15. Os irmãos sabem que Deus desperdoa pecado também? Os irmãos sabem que Deus perdoa e que Deus desperdoa também? Deus, ele perdoa nossos pecados, mas ele também desperdoa nossos pecados. Vamos lá. Nós não terminamos o capítulo
capítulo 5 de Números. Nós não terminamos o 28 de Ezequiel. Ok? Muito bem. Verso 15. Ora, Onde é, pastor? Mateus. Mateus 18. Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Individual. Marque aí, tá bom? Mateus 18. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Acabou o problema. Não tem que levar na igreja. Não tem que levar no ministério. Não tem que levar pra ninguém. Acabou o problema. Agora, pastor, Calma aí, calma aí. Peraí. Calma aí, calma aí. Não terminei. Eu estou na frente. Marque 1, verso 15. Verso 16. Mas se não te ouvir, aí já vão ser 3 pessoas que vão ficar sabendo do problema da pessoa. Mas a princípio Deus não queria envergonhar essa pessoa, ele só queria aqueles 2. Não estou falando de pecar contra ti, aqui pecar contra ti não é adultério aqui não. O pecado Porque é contra o corpo. isso aqui é eu contra outro. Adultério são os 2 pecando, irmãos. Não confunda, por favor. E pecando contra o corpo de Cristo. e Certo. contra outros corpos que fazem parte Então, quando 2 pecam, dele. já Eu é brigo com coletivo, você já aqui. é coletivo. Eu brigo aqui contigo, tal, papá. Ninguém ficou sabendo, não. Eu briguei aqui contigo, papá. Nos perdoamos. Acabou o problema. Tá acabado o Mas problema. são 2 pecando. Sim, eu e tu aqui como tem. Pecando contra ti. Um contra o outro, não é os 2 um contra o outro. Um só. Leva a igreja Entendeu? só no terceiro Não estado. sei se vocês estão me entendendo. Eu peco contra ti, você não pecou contra mim. Eu que pequei contra ti. Não, tudo bem, mas Ok. se os 2 estão brigando, os 2 estão pecando. Exatamente, Dois é igual ao adultério também, é a mesma Ah, coisa. então não tem diferença, exatamente Tá o que eu queria vendo? saber. Eu tô levando ao adultério porque como ele é o paradigma da gente. Agora, não, Ok. pelo que eu entendi, irmão, não sei, eu sou um pouco ignorante para entender. Aguenta essa aí. Aguenta. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo o quê? 1 ou 2. Então são 2, 1, são 3. 1 mais 1, 4. No máximo são 4. Tá bom? Muito bem. Aí diz. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. O assunto dele morrerá aí se ele ouvir. Se ele ouvir, também morrerá ali. Ok. Verso 17. Se não escutar, diz-o à igreja. Terceiro, rego rerum aqui. Então é que a igreja vai ficar sabendo. Se ele não escutar, a igreja, mas se nesse dia ele chegar no terceiro estágio e escutar a igreja e se arrepender, o problema dele também está resolvido. Mas já se tornou público o problema dele. Deus não quer que se torne público. Você pode ver aí. Deus não quer que aquele problema se torne público. Quando a Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo, não é aquele que faz o escândalo. É aquele que vai ter que publicar o escândalo. Isso que é mais duro. É o fofoqueiro da história. Olha só. Se não te escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, aí então consideram excluído. Aqui está bem claro nesse momento. Agora, verso 19, pastor. Sua resposta está aí nesse texto. Devagar já. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto será feito por meu Pai que está no céu. Esse versículo ele é tirado isoladamente, mas esse texto está se referindo aqui acima à confissão. Usamos ele muito isoladamente. Né? E a presença, e a Para presença, receber bênção de Deus. Eu posso fazer. Eu vou ler um texto para Coisa que vocês. pede Deus lá no e a céu. presença, Não deixa- 25, não esquece da 1 minha de pergunta. Provérbios, eu vou te deixar você Não, fazer a pergunta. é a presença e a confirmação Verso de 2 de Provérbios 25, capítulo 25, 2. Esse texto também está ligado à confissão em si, mas nós fazemos tudo o contrário, irmão, tudo o contrário. Nós mandamos o cara para o inferno logo na primeira. Não tem nem 2 nem 3. Quem é que faz isso? Onde é que estamos? Provérbios 25, 2. Eu quero que alguém leia esse versículo em voz alta. Só para selar na palavra que eu mandei, no versículo 19, no versículo 20, sela a presença de Deus ali nesse ato. Porque está dentro do contexto. Então vamos ler, pastor. Vamos ler então antes de ler Provérbios. Onde é, pastor?
Não, quando não deu a resposta para o pastor Joel 19, o versículo 20 vem corroborar que Deus está presente no ato para selar aquilo que tu está fazendo. Obrigado. Porque ele diz aí, olha, Muito porque obrigado. onde estiver dois ou três, ele está presente para confirmar aquilo que você está fazendo. Entendeu? Daí nós usamos só para a presença do culto, né? É que a gente tira, pastor Nilson, a gente tira esse versículo isoladamente, mas aí não está ligado a você chegar e pedir uma casa, um carro. A gente o faz, porque Deus é bom. Mas ele está ligado à confissão em si dos nossos irmãos. E a comunhão. Capítulo 25, 2 de Provérbios, alguém já tem? Sim. Que diz? A glória de Deus é encobrir as coisas. Okay. Essa é a glória de Deus. Mas o que é a nossa glória? A glória dos reis é esquadrinhá-las. Então, mas a palavra esquadrinhar não existe não, viu, pastor? Se você quiser melhorar, é divulgar com teses. Provérbio Pode 25. colocar essa palavra? 25 e 2. Divulgar com teses. Provérbios 25 e 2. Todo profeta que vier numa igreja de vocês e chegar lá e começar a profetizar contra um irmão e envergonhar esse irmão, ele é falso profeta. Ele é falso. Falso com todas as letras grandes. Falso. Deus nunca vai fazer isso. Nunca envergonha uma pessoa publicamente. Deus faz isso se ele não quiser nem ouvir a um, nem a dois, nem a três, nem aqui na igreja. Aí Deus envergonha. O Evangelho segundo São Raimundo, lá do Ceará, tem um versículo, no capítulo Mexuí, versículo Boca Torta, diz que quem tem vergonha não faz vergonha para ninguém. Qual é o outro A termo? minha Para versão aqui sublinhar que fica você mais gosta? clara. Como é que diz isso, pastor? Divulgar com teses. Investigar. A minha diz Fica melhor. Buscando a minha diz investigar também. A sua diz investigar? Fantástico, que bom. Mas aí, pastor, eu entendo o seguinte. Vem investigar. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a dos reis é esquadrinhá-las. Justamente, o que eu entendo é isso aí, que a pessoa às vezes vai tratar de um caso, mas irmão, como é que foi? E aí, mas conta como é que foi. Quem Como foi ela? Conta o ato, o Como ato. foi que aconteceu? Conta. Quem foi ela? Ele quer saber bailar também. Então o que eu entendo aqui, o meu entendimento aqui é que esquadrinhá-las é a pessoa ficar fuçando, entendeu? Mas o perigo justamente do capítulo 18 e o versículo 15, 19 de Mateus é que a palavra de Deus diz aí que o que dois de vós concordares, então quer dizer que se os dois que pecaram concordaram, estão perdoados, acabou? Não. Bom o senhor falar isso aí agora, nesse instante. Tá? Vamos continuar. O pecado, pastor, só Peraí, fixar ali Provérbios 3. Deixa eu continuar, porque Jesus vai dar uma Está parábola. respondendo o pastor aqui? Para responder o pastor. Quem quer falar alguma coisa? Eu queria. É o pecado contra ti, pecado Então, leia, por favor. pastor. Para lá, O pastor está lendo Provérbios 25:3. Para a altura dos céus e para a profundidade da terra e para o coração dos reis não há investigação. Porque ele discerne. E às vezes ele não Minha se deixa pergunta investigar também. é desde esse aspecto aí. Né? O senhor pode responder do nosso nobre pastor? Provérbios? Provérbios 2, 3. 25. Perdão, Provérbios 25, 3. Irmãos, isso é uma das regras da hermenêutica. Você nunca pode interpretar um texto, uma das regras da hermenêutica, isoladamente, tirar do contexto. Esse versículo que eu estou mostrando para você. Essa parábola que vai seguir é a parábola do que Jesus disse. Só que a gente vai interpretar essa parábola e joga fora completamente a verdade e a unção dela. A unção dela está dentro dessa área. Vamos ver. Ok. Isso vai nos ajudar mais. Capítulo 18, verso 23 do livro de Mateus, continuando esse assunto. Estamos pendentes de números 5 e GTL 28. Quer que ler? Sim, pastor. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos,
que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então, Veja bem a situação desse rapaz, hein? Isso aí é sério, vai lá. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor. A quem que foram relatar? Ao Senhor. Ao Senhor, aí está. Essa parábola, ela está ligada a toda a parte. Tem um Senhor aí, as coisas não estão... Jesus é muito sábio, ele sabia que você um dia ia fazer essa pergunta. Então ele colocou tudo debaixo de ordem hierárquica. E ele coloca que tem um Senhor aí. As coisas não são assim que você faz porque você quer, o cara chega lá e me paga. Não, tem um grupo de pessoas que também está olhando o que o outro está fazendo. E tem um grupo que vai para contar para alguém que é a autoridade maior. Esse texto não está sozinho. Tem um senhorio aqui. Tem uma liderança aqui. Ok? Continuando. Vamos lá. Então o Senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Larga aí, verdugo, você vai ser importante para você quando você for ensinar isso. O que é isso, verdugos? Verdugo é carrasco. Atormentadores. O que mais? A minha diz atormentadora, mas é carrasco. Sim. Conhece mais como carrasco. Continue. Até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também... Pare. Todo mundo junto. Desses 35. 1, 2, 3 e já. Assim também meu Pai Celestial fará todo o coração e perdoar cada um a seu irmão. O que é que o pai vai fazer? Vai desperdoar. Não foi o que ele fez? Desperdoar. E ainda vai jogar o cara na prisão e ainda vai entregar na mão do diabo. E não só se um cara for louco para não ver isso aqui. Que o texto está dizendo, assim também fará. Mas a palavra não diz, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Se você, essa é a única forma dele lembrar. Oração do Pai Nosso. Se você não perdoar de todo o teu coração, ele também não perdoa tu. Oração do Pai Nosso. O perdão é troca e troca, meu amigo. A oração do Pai Nosso inverteu exatamente essa circunstância aqui. Perdoa-nos, assim como eu. Até aí, pastor, até hoje... Aí não tem um problema, não. Pastor, até hoje eu Para essa realidade, assim como eu te perdoei. Por Deus, tem que perdoar o seu irmão. no versículo 19, você confessar, ele diz que aquele que confessa e deixa o canto misericórdia. No versículo 19, é uma ação direta de Deus. Se dois de vós concordarem na terra, esses dois não são os dois que estavam em litígio, que se concordaram. É quem está administrando aquele problema ali. Tá. E não os dois. Irmão, Irmão, não me deixe esquecer, eu tenho que falar uma coisa agora sobre concessão apostólica que vai servir muito para vocês. Não deixe eu esquecer, não posso esquecer. Só uma pergunta para se ajudar. Quando eu pastoreava Osasco, um certo dia, um casal me chamou. E queria conversar comigo e só comigo. Só comigo. Bom, aí me reuni com eles, oramos alguns minutos. Aí ele confessou que ele pecou. Adulterou, na adultério. Mas eram os dois que estavam lá? O marido e a mulher. O marido já tinha confessado com a esposa e a esposa foi junto com ele me chamar. Aí nós oramos, conversamos tudo, tinha que conversar. A esposa disse assim, ela usou esse termo, pastor, nós estamos aqui como irmão autoridade de Deus. Eu perdoei o meu esposo. Agora, se o caso, porventura, tiver que ser publicado, eu não vivo mais com ele. Literalmente. Ela disse, porque eu não vou suportar essa vergonha. Ela disse para mim, eu não vou suportar essa vergonha.
Veja bem, eu era um pastor novo. Eu só quero perguntar se eu acertei ou se eu errei. Eu era um pastor novo. Nós oramos ali, veja bem, nós oramos, pedimos a misericórdia de Deus, ele chorou e foi uma bênção, uma bênção. Eu, na verdade, não levei o caso para a igreja. Eu o disciplinei. Eu o disciplinei. Não expus para a igreja, mas o disciplinei. E depois de um tempo, eles continuaram vindo à igreja normalmente. Veja bem, faltaram a Santa Ceia, a coisa toda. Mas depois de um tempo ele veio e pediu perdão para a igreja, sem manifestar o que era, e eu também não manifestei. Salvei o casamento. Eles são umas bênçãos. Agora, diante do Senhor... Você agiu corretamente biblicamente. Você agiu absolutamente corretamente biblicamente. Eu acho que está certo. A completa, absoluta e completamente. Agora, minha pergunta. Ele precisava vir diante da igreja para pedir perdão? Não. Não precisava. Essa é a minha pergunta. Pois é. Mas Agora, será que ele não veio? A igreja não é o pastor da igreja? É isso que eu quero falar agora sobre concessão apostólica. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 7. Consciência dele, né? mas a minha também. Porque eu tinha aprendido Mas de a outro jeito. consciência dele, do irmão que pecou. Dentro dessa sua consciência, deixa eu... Irmãos, Jesus Cristo, quando foi condenado pelos judeus, pelos escribas, pelos fariseus, quando ele disse, estão perdoados os teus pecados, ele estava perdoando porque era Deus ou estava perdoando porque era homem? Porque era homem. Eu ia dizer, não responda, deixa só na pergunta. Agora, a consciência dele, que tudo bem. fez Agora, a com minha a concessão consciência... Por favor, pastor. Isso é sério, isso é sério, muito obrigado. Da próxima pastor vez, Joel. por favor, fale, não responda primeiro. Ah, tá. Agora, a minha consciência, como um pastor novo, e diante do que eu sempre aprendi, ela também não permitiria eu fazer como... Você está entendendo? Como eu poderia... Eu me alegro que um pastor da Entende, Assembleia de irmãos? Deus tenha agido assim. Porque, infelizmente, não sei no caso do Sul, que eu não conheço, mas no caso do Norte do Brasil, está sendo gravado isso aqui e eu falo sem medo e sem nada. No caso do Norte do Brasil e Nordeste, isso aí não acontece. Se o pastor fizer isso, ele é excluído, o pastor. Entendeu? Então, isso é sério, meu amigo. Pastor, agora eu... Mas se nós aprendemos, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aprendendo. Agora, existe uma coisa que nós não conhecemos. Que nós não conhecemos, vocês vão conhecer a partir de agora, que é a doutrina da concessão apostólica, que ela é fundamental para vocês terem uma base para tomar decisões. Por isso que eu perguntei a princípio. Jesus, quando era condenado pelos fariseus, pelos saduceus, porque ele dizia, estão perdoados os teus pecados. Ele dizia porque ele era Deus ou dizia porque ele era homem? Resposta do pastor Joel, corretamente. Resposta, ele perdoou porque era homem. Da mesma forma como Jesus disse, estão perdoados o teu pecado, você, ministro que está aqui me ouvindo aqui, tem autoridade de Deus para dizer para um membro de uma igreja, estão perdoados os teus pecados em nome de Jesus de Nazaré. Sim. Só um comentário. Diga. Então a confissão dos padres está... Então, conceitualmente, não, ele não tem poder. Ele não tem poder, mas o conceito está certo. O conceito está certo. O conceito dele está certo e não errado. Agora estão Era aí que eu perdoando por queria telefone agora? Não, é por telefone. Eu vi essa semana na televisão. Mas é que vocês levam para um lado, Eles ligam. cada um de vocês podem devagar na mente. Eu não estou falando do padre, eu estou falando da nossa própria Nós estamos postura. falando de autoridade espiritual, religiosa. Sim. Ele é uma autoridade religiosa. Então você, para ele, no caso dele, mas a doutrina dele estão todas erradas, entendeu? E claro que nós herdamos muita coisa da Igreja Católica, nós herdamos, você entendeu? Isso eu sei onde você quer chegar, mas não é errado onde você quer chegar, é certo. Com Só que, licença. diga. Essa colocação é como, né? Repete essa colocação, por favor. Não tem nada a ver, eu penso. Porque Que como homem. quando as autoridades eclesiásticas romanas determinaram a extensão do perdão aí, já estavam totalmente afastados dos princípios fundamentais da doutrina bíblica. Nós sabemos disso, pastor. Pastor, mas nós sempre combatemos como pastores o conceito da confissão. Mas esse conceito da E a confissão nossa, autoridade viu, pastor? de perdoar ou não. Perdoar Só pecado. o cerne da nossa crítica a eles é só Deus pode perdoar pecado. Pois Nós é, não por vamos isso aqui, nós- é que o homem pode perdoar Viu, pecado pastor também. Jada?
É certo o que você está dizendo, é verdade. Por quê? Porque até hoje nós aprendemos que você nunca pode dizer para uma pessoa, eu te perdoo. Você diz, Deus te perdoe. É o mesmo que o pastor João falou ontem, quem cura é Deus ou o homem? Nós curamos em nome de Jesus. Aliás, O amor nasce no coração de quem? O amor cobre a multidão de pecados. aliás, os pastores tinham inclusive temor anteriormente de declarar uma pessoa como ministro de Deus casada. Eu te declaro marido e mulher. Ou Nós curada. fazíamos porque os padres faziam. Não é só isso não, viu, pastor Jair? Sem exercer a autoridade Curada, sacerdotal. casada e perdoada. Porque sempre, nunca a gente teve uma ideia de qual é a nossa autoridade pastoral, autoridade profética, autoridade de mestre, e autoridade de evangelista, e autoridade apostólica. Nós desconhecemos. Vou dar um exemplo. Quantos modelos Deus teve? Escreve esses modelos, você tem que ter. Não tem outro. Não, amado, você pode me dar uma base bíblica para eu entender que quando Jesus curou, ele curou como homem, porque, sabe, na minha vida eu sempre aprendi que só Deus perdoa pecado. E Jesus cura como homem, mas perdoa como Deus. Não, nunca, em nenhum momento. Como é seu nome? Fabrício. Fabrício, você nunca vai ver no Novo Testamento Jesus fazendo qualquer coisa como Deus. Nunca. Ele pecaria se o fizesse. E um dia eu estava dando um estudo aqui para os irmãos, mostrei uma tabela, que infelizmente eu não vou poder dar hoje, sei lá para quinta, sexta-feira, sobre a tabela do si mesmo, do eu sou, do homem e do eu sou de Deus. E como a inversão desses valores nos leva ao pecado. No caso de Jesus, quando ele disse o filho do homem de si mesmo não pode fazer nada, ele disse assim, o filho do homem, como Deus, não pode fazer nada. Entendeu? Tudo que Jesus fez na terra foi como homem. Para ser exemplo para nós. Para provar a limitação dele. Exatamente. Olha, o cordeiro que estava na terra não tem chifre nem tem olho. Certo? O cordeiro que está em Apocalipse tem chifre e tem olhos. Tem poder e onisciência. Aleluia. A ressurreição de Lázaro. Essa foi uma interpretação nossa. Muito bem. A ressurreição de Lázaro, quando ele manda Lázaro levantar, ele o faz igual como Eliseu. Ele o faz igual como Elias. Rapaz, a ressurreição dos mortos não era uma novidade para o judeu quando Jesus chegou. Entendeu? E Elias nem Eliseu. Eliseu é muito mais forte até. Porque o Eliseu está morto, cara. Ele está morto. Quando um soldado cai em cima do cara, ele levanta. Puxa, meu Deus do céu. Isso é muita autoridade. Até no osso ainda tinha unção da vida no cara. Então nós pregamos, o conceito que nós pregamos na ressurreição de Lázaro, por exemplo, na ressurreição de Lázaro. Muitas vezes nós dizemos, Deus pode ressuscitar, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Então, veja bem. Então a nossa cristologia está um pouco confusa. Tá, Então, assim, não está confusa, não. Ela está boa, ela estruturalmente está boa. Mas algumas áreas dela nos levam a descrer quando nós temos autoridade. Eu estou errado ou a teologia? Quem foi que ressuscitou aquela criança aquele dia que você estava pregando? Aí você falou. Quem foi? Eu pensava que era Deus. Quem foi? Sinceramente. A autoridade da vida. Pastor Vanderlei, Pastor por Joel, favor, me manda dar um tapa nele aqui. Pastor Me Joel, manda dar um tapa nele, por favor. Eu lhe dei um tapa no nome do pastor Vanderlei. Quem ele bateu? Você, Mas quem mandou? ele, De quem foi a autoridade? ele, De quem foi o ato? seu. Foi o caso de Lázaro. Ele está sempre exemplificando aqui. ele se assustou para repreender. Ele estava realizando o caso de Quem Lázaro. ressuscitou, pastor? O homem Jesus fez em nome de Deus. Irmãos, Jesus, escute. Jesus, quantas vezes Jesus... Está começando com os Pastor, milagres só na vamos igreja. ver bem claro. Quando Não, mas acerca da tempestade, ligada, tá ligado? qual foi o ato de Jesus com os discípulos? Se nós Todo ignoramos, mundo atribui perdoamos. aquilo é um ato de Deus, sobre a natureza. Aqueles a quem vós O que perdoares os Cristo pecados fez? serão Cobrou os perdoados. discípulos que não fizeram E aqueles a o que quem tinha que retiveres fazer. Ok, serão não era retidos. ato de Deus, não era ato do homem. Você não olha para Quem perdoa? Olha para Jesus. Nós. Viu, Fabrício? Nós Pra te estamos ajudar, o caso da cheios de tempestade. exemplos. Até Todo aquele mundo achou que povo. Jesus acalma a tempestade por um ato divino. Não, ele se levanta e cobra os discípulos porque não Vocês só agiram tem que resolver um conforme problema o que eu Deus. vejo que vocês não resolveram. Mas que pode melhorar em vocês, tá bom? Vou anotar aqui. Uma coisa é... Mas que desloca o meu braço. O duro é você. Mas é porque ele mandou com convicção. E a autoridade tem que ter. Foi a convicção do pastor. E que ato forte. Mas o duro é você ensinar isso para a igreja. Só Não. isso. Até assimilar. Pastor, eu ensino, eu São falo. os modos, pastor? São dois modos?
Eu falo, tá aqui os convidados que são testemunhas. Não, isso aqui eu deixei modelo pendente. Porque pastor obrigado por me Janito. ajudar. Irmãos, tudo isso que você está falando, pastor, tá certo. O senhor só tem que sistematizar uma coisa. É a diferença entre manifestar e ser. Manifestar e ser. Então você pode dizer, Jesus manifestou a sua divindade. Mas não pode dizer, Jesus usou a sua divindade. Tá certo? Então, uma coisa é você manifestar a sua divindade. Por exemplo, quando ele abriu o peitão lá na transfiguração, o que é que ele fez ali? Ele manifestou, mas não usou. Tá bem? Só isso. Coloque isso aí na sua mente e acabou. Agora, outro assunto. Eu perguntei para vocês se Jesus quando disse, está perdoado os teus pecados, sabe por que os fariseus ficaram doentes? Porque eles eram fariseus nesse sentido, legalistas nesse sentido, que eles não podiam admitir que um homem podia receber a autoridade de Deus para perdoar pecados. E aí Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Que é autoridade? Poder delegado. Para que o Filho do Homem tem poder delegado do Pai para perdoar pecados, levanta e anda. Então, tá certo? Tá certo. A quem perdoardes os pecados, Serão perdoados. a quem retiverdes. E para quem que ele disse isso? Para os discípulos. E a implicância dos fariseus era resultado de um desvio doutrinal, porque o sacerdote já declarava perdoado o pecado anteriormente. Ficava limpo. 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 Então aí, Eles se pastor, afastaram do legalismo e ainda então aí nós estamos impediam. que na concessão apostólica, quem tem autoridade para perdoar é o apóstolo? Claro. Ou é o pastor? Ou é o apóstolo? Vocês têm que definir isso muito bem. Veja só, pastor. O seu ministério, aqui, todos nós somos presbíteros. Biblicamente falando. Presbíteros, apóstolo, irmãos, é o único que toca em todos os ministérios. Você pode ver, esse dedo é o único que toca em todos os outros. Isso quer dizer que o apóstolo pode fazer o papel de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. Entendeu? Mas esses aqui não fazem o mesmo papel de todos. Este é o menor de todos, mas ele é o mais forte e que dá cobertura a todos. É o que acontece com o nosso chefe, é o menor de todos. Agora, para que o ministério apostólico dê cobertura a todos, é preciso que esse se humilhe e se curve. Que esse se cubra. Esse teu dedo faz isso. Então, não vai haver cobertura apostólica se não houver humilhação dos outros ministérios. Tá certo? Então vamos lá. Faça comigo, com a mão esquerda, ok? Apontando, todo mundo. Toca em todos. Toca em todos. Diga, toca em todos. Toca em todos. Aponta o erro e a solução. Aponta o erro e a solução. Faz crescer. Faz crescer. Faz aliança. Faz aliança. E limpa o ouvido do povo com a palavra. Limpa o ouvido do povo com a palavra. Essa é boa. Tá legal? Você nunca vai esquecer isso na sua vida. A autoridade apostólica, por exemplo, aqui de todos os presbíteros, fale comigo, de todos os presbíteros. De todos os presbíteros. O líder se chama bispo. E o bispo é um apóstolo. É um apóstolo. Estou colocando o Na quadro? Assembleia de Deus não tem nem bispo nem apóstolo. Não tem em palavra, mas em pessoa. Não tem Em ação, de- tem. Bishop, não tem De fato. de nome, mas tem de fato, né? Eu sempre entendi que o bispo, o presbítero, o ancião tem a mesma autoridade. Só que um foi dado ao judeu, outro ao romano e outro ao grego. Está errado isso também? Tá errado, mas não explica. Na prática não explica. Olha só, uma coisa é o título A escola dele foi forte. e outra é a função. Só isso. Título e função. O camarada tem a função. Na Bíblia, evangelista é ministro. Mas o cara fica doente e fica triste porque ele foi consagrado a evangelista. Ele foi consagrado a ministro. Mas ele está triste porque ainda quer ser pastor. Você entendeu? É como o goleiro querendo ser atacante. E esse é um conceito também convencional nosso. Nós temos que ajudar nosso povo a melhorar essa ideia. Mas não muda mais. É a mesma coisa da hierarquia da carreira ministerial. Não existe isso. O cara, para ser evangelista, ele tem que ter sido diácono.
Por exemplo, o apóstolo, Não, auxiliar. olha, dos 5, presbítero, olha só aqui, dos 5, só 4. Veja bem, dos 5 só tem 4. Vou repetir de novo, dos 5 só tem 4. Por quê? Porque esse aqui é todos esses num. Só tem 4. Esse, ele teve o privilégio de ser reconhecido como aquele que já fez tudo isso. Aleluia. Veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não foi chamado apóstolo. A Bíblia diz, separai-me a Paulo Barnabé. Mas o que ele era? Mestre e profeta. Havia em Antioquia, mestre e profeta. Ele foi exercendo o ministério de mestre, de profeta. Depois ele foi exercendo o ministério de pastor, que ele exerceu. Ele exerceu o ministério de evangelista. Por isso ele foi reconhecido por Deus como apóstolo. Agora os caras se auto-intitulam apóstolo, sendo que o cara nunca pastoreou uma igreja. Nunca ele teve fruto do seu ministério, dos 4 ministérios que em si se estabelece para formar um ministério apostolar, um ministério apostólico. Não é assim chegar assim, eu sou apóstolo, mas cadê os frutos? Os frutos do teu ministério? Não tem, não tem. Mestre, Qual foi o dia que você... evangelista e profeta. Para ser mestre, você tem que estudar. Agora, quem pode ordenar a apóstolo? Não se ordena, se reconhece. Não se ordena, porque só tem 4 funções. Isso aqui é um reconhecimento desses. Só que a gente não entende isso aqui. E pensa que isso aqui é uma função em si. Não, isso é um reconhecimento desse. Então, agora só. Eu sou apóstolo no Brasil, eu nunca vi em outro lugar, não. Aqui também tem bastante. Tem na Bíblia também, pastor. Pastor, tem uma igreja aqui, grande, com mais de 5.000 pessoas, que tem o apóstolo no conceito de sucessor direto de Cristo e 12 com ele. Mas isso é besteira, sabe? 12 apóstolos. A igreja está assim. Isso já é o pessoal coçando o ouvido. Ou doutrina. Isso aí eu... Cara, o líder tem os 12 discípulos. Então ele tem um Judas. Eu sinto muito que eu não queria ser esse homem, porque ele tem um Judas lá no meio. Tem um Judas lá dentro. Ok, vamos lá. Só que dentro do conselho apostólico não é 12 o número, tá? É 11. Viu? Se vocês quiserem depois que eu entre desse detalhe. Não, pastor. Se a gente não voltar aqui, Nós estamos falando sobre doutrina da concessão apostólica. Eu tenho que falar da concessão apostólica. Eu vou só rapidinho pincelar da questão dos 11. Tá bom? Os irmãos veem que no tabernáculo, ok? No tabernáculo, ok? No tabernáculo existia uma cortina, você sabe, né? A cortina. Só que essas cortinas, elas estavam divididas. A primeira parte, anote isso aí. A primeira parte era 5 mais 5. E na segunda parte era 6 mais 5. Aqui é 10 e aqui é 11. Agora, por que a primeira fase da cortina, da cortina, que é a cortina de linho, era uma juntando na outra, 5 com 5? E por que a segunda que vinha em cima dessa era 6 com 5? Rapaz, isso aqui é muito tremendo que eu vou dizer pra vocês. Ó, por uma simples razão. Quando era, vamos colocar a cortina assim, como eram pedaços assim, ó. Deixa eu explicar isso pra vocês. Olhem pra cá, todo mundo aqui, ó. Olhem pra mim, senão você não vai entender. Isso é um pedaço, viu? Outro pedaço. Esses asteriscos, esses risquinhos aqui, é porque fazia isso aqui, ó. Ó. Esses risquinhos aqui, ó. É essa quina aqui, ó. É a dobra. Estão vendo de cima? Eram 5. 1, 2, 3, até 5. Mais outro jogo de 5. Então elas eram juntadas assim. Então elas faziam isso, ok? Aqui, olha só, presta atenção, hein? Aqui todas eram iguais na largura. E também, para baixar, todos eram iguais. Presta atenção, não copie nada, presta atenção. Presta atenção, isso aqui é sério. O segundo jogo era igual aqui, era igual.
Isso aqui resolve muito problema de pastor que está em congregações. Aí geralmente o membro da igreja vem para falar mal do pastor. Entendeu? Diretamente ao presidente. Muitas vezes o presidente aceita. Isso está errado. Está errado. O membro vir falar do pastor para o presidente aceita. Entendeu? Vou explicar por quê. Porque essa cobertura que está em cima, ela não é local, ela é regional. Essa cobertura ela é maior. Ela é maior. Ela tem mais côvados para poder esticar, para cobrir essa aqui. Você sabe por quê? No caso de uma seta que viesse, a seta podia furar a primeira cortina, mas não furava a segunda. Isso só era possível porque aqui haviam 10 carreiras. Mas na segunda haviam 6, porque elas eram sobrepostas assim, ó. A brecha era coberta. Isso era possível para poder esticar, fazer assim a cortina, então tinha que colocar uma a mais para poder fazer a diferença, para poder cobrir aquela brecha. Porque senão não dava para cobrir, ficava tudo igual, ficava brecha sobre brecha. Isso é autoridade apostólica. Autoridade apostólica que não é local, que é regional ou interestadual, ela cobre. Por exemplo, nós estamos agora aqui, nós somos... Faça assim, faça assim. Fica de pé, fica de pé. Faça. Outra vez. Aleluia. Uma corrente para frente. Nós somos, repita isso comigo, somos cortinas. Somos cortinas. Faça assim com a mão. Estamos cobrindo o nosso povo. Mas em cima de nós, tem outros pastores que estão fazendo o mesmo conosco. Vocês entenderam? Os que estão sobre nós são 11. Nós somos 10. E é preciso ser 10 para que os 11 apareçam. E 11 é cobertura apostólica. Isso é tão real no livro de Êxodo, capítulo 26 e no capítulo 36. É a única vez na Bíblia que a mesma coisa repete, a mesma história repete a mesma coisa no mesmo capítulo, perdão, no mesmo livro. Êxodo 26 e Êxodo 36. Agora, já que nós estamos falando sobre isso, deixa eu me dizer uma coisa. Quem são aquelas virgens que estão no livro de Mateus quando o noivo vem? Só responda comigo. Jesus vai casar com 5 mulheres? 5 igrejas? Não, responda sem medo. Não. Não. E por que a gente fala essa besteira de dizer que ali é a igreja? Graças a Deus. Dentro de um corpo ministerial, sempre vai haver o verdadeiro e o falso. Os 5 ministérios verdadeiros e os 5 mistérios falsos. Sempre vai haver o verdadeiro e o falso. 5 com 5. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Todas aquelas virgens, elas dormiram, tosquenejaram. Todas cometeram a falha de dormir. Sim ou não? Não é pelo fato de estar acordado que nós somos premiados. Ou estar despertos, ou estarmos dormindo. Nós não somos premiados por isso. Sabe por que nós somos premiados? Porque nós temos depósito. Nós temos depósito. Se nós tivermos depósito, esse é o nosso segredo. Porque a unção de hoje, repita isso comigo. A unção de hoje, serve para amanhã. E a de ontem serve para hoje. Por isso que muitos ministérios estão pregando hoje e vão dizer, mas o cara está mal, como é que ele está pregando? Porque a unção de ontem é que serve para hoje, mas amanhã vai falhar. Então precisa dar uma nova unção. Não, nova unção, ele precisa ter depósito. Ele precisa ter depósito constantemente. E para isso ele tem que comprar. Efésios 5:8. Quem são as virgens? É isso que eu quero dizer. As virgens são os 5 ministérios. Que eles, Jesus primeiro vai tratar conosco os ministros.
Por isso que ele perguntou, o pastor perguntou assim, eu tenho autoridade como igreja? Eu dei um sorriso, mas não foi porque eu quis dar um sorriso, eu sorri porque eu estava lembrando que eu tinha que falar isso obrigatoriamente. Eu tinha que chegar à confissão apostólica para nós entendermos isso, porque senão não vamos entender. Por exemplo, os 144 mil são o quê? São virgens. Eles são virgens. Virgem não é só no sentido de ser mulher, porque o fato de ser mulher, ou pelo fato de ser mulher. Virgem no sentido de que não se contaminou. Esse é o sentido do capítulo 144, que é o mesmo sentido das virgens de coisa. Jesus não vai casar com 5 igrejas. Só que nós temos o privilégio de sermos amigos do noivo. Nós temos que preparar a noiva para ele. Nós somos amigos do noivo. Irmãos, o nosso papel é maior do que ser igreja em si. Vocês querem ver que no dia das bodas do Cordeiro, primeiro vai entrar a noiva, mas por trás dela, sabe quem vai entrar? Os amigos do noivo. Querem ver? Salmo 45. Eu estou falando isso para mostrar para vocês a autoridade apostólica. Qual é essa parábola dos amigos do noivo? Está onde? Mateus 25. Mateus 25. Versículo 13. Tudo é a boda do Cordeiro, capítulo 45. A filha do rei é toda ilustra no seu palácio. Suas vestes são de ouro tecido. Levá-lo-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que acompanham atrarão a ti. Irmãos, nosso trabalho é preparar a noiva. 45. 14, 13 e 14. Todo ele, né? Tudo. Texto paralelo, Mateus 25, que é igual a Salmo 45. Depois se você quiser estudar só. Então, dentro dessa autoridade apostólica, se todos nós estamos aqui, estamos abaixo de uma autoridade de 11, não de 11 homens, irmãos, estou falando do 11 do número tipológico da cobertura. Mas nós estamos debaixo da autoridade de um local aqui. Você entende o que eu estou falando? E não é igual em autoridade, não é igual em autoridade. Entendeu? É por isso. Esse homem que nós chamamos de bispo entre nós, é o apóstolo local desse momento. Então esse homem, que no caso aqui é o pastor Joel, esse homem, ele tem uma autoridade dentro do corpo geral e dentro do corpo dele local, como pastor da igreja local. Como vocês têm autoridade na igreja local de vocês. Esta unção se diminui assim, não em poder e autoridade, mas se diminui e passa a ser, deixa de ser de corpo para ser denominativa, para ser pessoal. Então isso vem caindo. Eu estou falando dessa autoridade pastoral que você tem, mas que não é uma autoridade pastoral, uma autoridade definitiva na sua igreja. Porque quem é aquele que, o anjo da igreja na igreja onde você está? Você está submisso a ele, está submisso a outro, está submisso a ele. São 4 cortinas do tabernáculo, viu, irmão? São 4. Eu não falei das outras, mas são 4. Local, regional, estadual e internacional. As 4 coberturas do tabernáculo. Eu não pude falar, eu vou falar depois. Se vocês...